Nascido escravo, Martinho Lutero. Capítulo 2. O que Erasmo ensinava. Argumento 3. 3 pontos de vista de Erasmo a respeito do livre-arbítrio. Você apresenta 3 pontos de vista acerca de um mesmo livre-arbítrio. Examinemo-los. O primeiro é a ideia que o homem não pode querer fazer o bem. Ele não pode tomar tal iniciativa, progredir nessa direção ou consumar o bem, sem a graça especial. A esse ponto de vista você chama de rígido, mas suficientemente provável. O segundo ponto de vista que você reputa ainda mais rígido é o de que o livre-arbítrio só pode conduzir o homem ao pecado e que somente a graça divina pode conduzi-lo à bondade. O terceiro ponto de vista que você considera como o mais rígido de todos é que o livre-arbítrio não tem qualquer sentido e que Deus é a causa tanto do bem quanto do mal que existe em nós. Você se declara disposto a aceitar o primeiro desses 3 pontos de vista, porquanto permite que o homem faça algum esforço, e afirma que opõe-se aos 2 outros. Você parece não saber o que está dizendo. Esses não são, realmente, 3 diferentes pontos de vista. São um único ponto de vista, expresso mediante diferentes palavras, em ocasiões diferentes por seus oponentes. Sua definição de livre-arbítrio, em coisa alguma, assemelha-se ao primeiro ponto de vista, o qual você declara aceitável. A sua definição assegura que o livre-arbítrio pode fazer tanto o bem quanto o mal. No entanto, o ponto de vista que você aceita afirma que a vontade humana não pode escolher o bem sem a ajuda da graça divina. Assim, você já conta com 2 vontades humanas em desacordo. Ao aceitar o primeiro ponto, você concorda que o livre-arbítrio não pode praticar o bem. Você mesmo disse um pouco antes. A vontade humana é tão maligna que perdeu a sua liberdade, sendo forçada a servir ao pecado, não podendo retomar a um estado melhor. Não obstante, quando eu digo exatamente a mesma coisa, você diz: nunca se ouviu coisa tão absurda. O que você escreve significa que tentar ser bom está e, ao mesmo tempo, não está no poder do livre-arbítrio. Se isso não é um absurdo, eu gostaria de saber o que é. As suas afirmativas são de tal modo contrárias umas às outras que não há qualquer possibilidade delas permanecerem coesas. Não há meio termo entre ser capaz de fazer o bem e não ser capaz de fazer o bem. No que concerne ao segundo e ao terceiro pontos de vista que você delineou, nada neles que já não se encontre no primeiro. Os 3 pontos de vista concordam plenamente uns com os outros. Você diz que se opõe ao segundo e ao terceiro, mas todos os 3 afirmam que a vontade humana perdeu a sua liberdade, sendo forçado a servir ao pecado, não podendo pôr o bem em prática. Ora, se isso é verdade, segue-se que quando o ser humano pratica algum mal, assim age porque é forçado. Ele não pode evitá-lo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos argumentos.